Olá e bem-vindo mais uma vez à nossa última aula de revisão aqui de linguagem, códigos das tecnologias, voltado para a prova do ensino de 2023, ou então aqui de língua portuguesa. Olha, como você sabe, eu sou o professor Heitor Grilo e estou aqui para te ajudar em mais uma aula. E dessa vez a gente vai finalizar aqui o nosso conteúdo. Você já sabe, essas aulas de revisão, eu não estou dando as aulas de novo, senão eu ia estar repetindo tudo. O que eu estou fazendo? Falando aquilo que mais cai na sua prova, está dando ênfase a isso. Então, se eu falar mais desse assunto, é porque ele cai mais. Se eu falar menos, é porque ele cai menos. Simples assim, tá? Lembrando, se eu tiver dificuldade de algum tema, depois volta nessas aulas e assiste novamente, tá? Se aprofundando, pesquisando. E o ideal é que você veja esta aula sempre no final de cada ciclo, ou seja, veja todas as aulas pelo menos 3 vezes e no final de cada uma delas assiste essas aulas de revisão e também, perto aí da sua prova para ver se está tudo afinadinho, se você está sabendo de todo o conteúdo. Claro, então tem alguma dúvida, fala comigo no WhatsApp pessoal, está aqui embaixo na descrição, e você também pode escrever aqui no YouTube sem problema nenhum. Combinado? Então vamos lá. E vamos começar essa segunda parte. É interessante que você tenha visto a primeira, porque eu já falei de metade do conteúdo e agora eu vou falar da outra metade. Bom, então vamos iniciar, A gente falou bastante sobre essa questão aí da interpretação de texto durante a aula. Seu texto, a sua prova do ensejo, ela cai muitas questões voltadas à reflexão de tudo aquilo que está lá. Então você tem que saber interpretar, tá bom? Antes de marcar a alternativa correta. Sempre, a grande dica que eu dou, nunca comece a sua prova diretamente pelos textos de apoio. Leia a pergunta, depois as alternativas, para depois voltar ali para o seu texto, tá? Foca sempre, principalmente, no seu título, de cada um dos seus textos e também na fonte, que muitas vezes a fonte ela te dá uma grande orientação daquilo que cai. Lembra? Final do texto, a fonte embaixo do lado direito vai sempre falar sobre aquilo que o seu texto está falando, tá? E quanto o título vai resumir ali o seu texto ali em cima. Ele não é obrigatório, mas muitas vezes aparece, tá? Então ajuda bastante. Olha só esse exemplo. Título, a internet, e a fonte está ali no final, menorzinha ali embaixo do lado direito. Bom, dentro disso, o que mais você tem que saber, além disso tudo, você tem que perceber que muitas vezes você não precisa ler o seu texto de apoio, tá? O seu texto de referência. Por quê? Porque muitas vezes você tem que ver primeiro a pergunta, porque dentro da pergunta você sabe sobre aquilo que o texto está falando, tá? Muitas vezes ele pergunta, olha, na linha 2, você vai direto na linha 2. Segundo o último parágrafo, você vai direto no último parágrafo e assim por diante, tá? Então você não pode perder tempo. Então, inicia pela pergunta, depois o texto, por fim as respostas, Sublinha, dê destaque aos substantivos e verbos, porque é isso que vai se destacar, isso que vai te ajudar a orientar. Só vá para a frase seguinte, se você entender a frase anterior, então nunca fique pulando. Respeite sempre pontuação e acentuação e principalmente a utilização das vírgulas. Lembra, você tem muito tempo na sua prova, então não tenha pressa, tá? O tempo ele é muito superior. E eu sugiro que você leia o texto pelo menos 2 vezes antes de responder. Prova do enseja, tanto a imagem quanto o texto são importantes. Se você só ver um ou só ver o outro, você vai errar na hora de interpretar. Então, aparecer os dois, texto e imagem, junte os dois antes de interpretar, tá bom? Na poesia, fique sempre atento à repetição de palavras e também às suas terminações e, claro, sempre as últimas linhas, que geralmente a resposta está por lá, tá bom? E olha, tudo em gráficos e tabelas são importantes, inclusive títulos, números e até mesmo as cores. Então a prova do ensejo não é colorida, sim, escalas de cinza, tá bom? Ela pode ser um cinza mais escuro, mais claro e assim por diante. O que você tem de mais importante? Geralmente é a coluna da esquerda e a linha que vai ficar embaixo. E no conjunto dessas duas informações é que você vai juntar e dar essa prioridade e conseguir encontrar. Então você não precisa ficar um tempão, pessoal, vendo o texto, vendo o gráfico, vendo a tabela. Não, veja a pergunta, veja o que ele está perguntando e depois cruza a informação da linha da esquerda, nesse caso, da coluna da esquerda, desculpa, está falando da idade, e da linha de baixo, nesse caso falando de milhões de pessoas. Cruza as informações e você descobre. Não esquece, embaixo ou em cima pode ter a legenda. Então, nesse caso, a legenda está falando. O preto é com relação aos homens e o cinza com relação às mulheres, tá? E todos eles, claro, também tem a fonte, tá? Então fica sempre isso. Claro, pode aparecer vários tipos de gráficos ou tabelas, mas
tudo isso você consegue fazer essa interpretação. Dentro das tabelas, além do título, você tem os subtítulos, que vai ficar geralmente na segunda linha, onde você está ali dividido por categoria. Mas a busca lá é igual, tá? Busca sempre a informação do produto com aquilo que ele está pedindo e veja o número correspondente, tá? Não perca tempo. Na sua redação, a gente falou, para você não ter medo, para você desenvolver, treina bastante, porque isso é muito importante, e você tem que seguir, tendo esse hábito da leitura, seguir uma estrutura aí dissertativa, argumentativa, tá? Primeira coisa, descobre sempre o tema, ele vai estar ali, geralmente na terceira linha da proposta de redação, e a sua redação do ensejo, ela tem geralmente de 25 a 30 linhas, com uma média aí de 5 a 6 linhas por parágrafo, tá? Cada parágrafo, para iniciar, letra maiúscula, e encerra sempre ali com um ponto final, sem ultrapassar as margens, nem para cima, nem para baixo, nem para a esquerda, nem para a direita. Primeiro parágrafo, introdução, o último, conclusão, e os do meio, a argumentação, tá bom? Então, geralmente siga essa linha, essa indicação de primeiro parágrafo, fazer a introdução com mais ou menos 5 a 6 linhas, o segundo, terceiro e quarto parágrafos de argumento e o último de conclusão, tá bom? Lembrando, fundamental 25 e médio 30 linhas, tá? Nunca fuja do tema. O tema é sempre o seu guia norteador, tá? Senão você vai ter sua redação zerada. Ele tá ali, ó, por exemplo, preparação para a velhice e desafios da longevidade. Terceira linha tem o nosso tema. Essa é a sua proposta de redação, ela vai aparecer, claro, cada ano é um. E depois, cada texto de apoio, você vai utilizar como referência para os parágrafos argumentativos. Então, texto de apoio número 1, segundo parágrafo, segundo parágrafo. Texto de apoio número 2, terceiro parágrafo e assim por diante. Tá? Aqui é um outro exemplo. Olha só, terceira linha já tem um tema. Nesse caso, trabalho informal do Brasil. Não esquece, rascunho, sempre faça rascunho antes de passar para a folha principal, tá? Depois, quando passar para a folha principal, não esquece de fazer a assinatura no local correto, nunca coloque o seu nome no meio da redação, pelo amor de Deus, tá? E sempre na folha correta, na folha oficial e com caneta preta, tá? Aqui tá falando 4, mas a gente sabe, na última foram 7 linhas ou menos, você tinha a sua redação zerada, tá? E ela tem que ser, não me faça outra coisa em outro idioma, tá bom? E também não faça, vou fazer um desenho, fazer um poema, fazer uma música. Não, tem que seguir o passo a passo daquilo que a gente está falando. Introdução no primeiro parágrafo, você sempre tem que citar aquilo que está falando, né? O tema tem que ser citado, mas nunca se aprofunde, nunca dê detalhes, tá bom? Sempre de forma genérica e ampla, tá? E sugiro que você comece aí com atualmente no Brasil. Depois, no último parágrafo, você vai colocar duas coisas. Primeiro, você tem que citar novamente o tema e, além disso, você tem que dar ali uma resposta, um encaminhamento, uma solução, se possível, para aquele problema apresentado. Sugiro que você comece com conclui-se que, tá bom? Aqui, como eu disse aqui nessa dica. Depois, os parágrafos do meio. Você tem que fazer entre 2 a 3 parágrafos de argumentação, com uma média de 5 a 6 linhas cada um, tá bom? E nunca copie nem mesmo partes dos textos de apoio e nem das questões da sua prova, tá? E use cada parágrafo de argumentação com conectivos, que são aquelas palavras e expressões para iniciar. O que eu sugiro que você utilize a técnica EPA em primeiro lugar, posteriormente e ainda possível, que são as iniciais de cada um desses parágrafos. Ok? Lembra, faça isso, introdução, argumentos e conclusão. Sempre vai cair temas sociais, tá? Ligados à saúde, educação, moradia, transporte, entre outros. Entre isso, não esqueça também, nunca utilize expressões como eu acho, eu acredito, talvez. Você tem que mostrar convicção, argumentar e demonstrar o seu ponto de vista, tá? Sempre respeitando as margens, as linhas. Começa sempre na primeira linha, tá? E não utilize título na sua redação. Aqui tem um modelo de redação na prática, caso você queira ver e dar a pausa aí no vídeo, tá? Depois, espanhol, falei, não estuda, tá? Se você não sabe, não vai fazer curso por fora, esquece. Só vai cair uma ou duas questões, tá? O que você tem que saber aqui? Vai cair uma coisa relacionada ao seu dia a dia e tanto a pergunta quanto as alternativas estarão em português. E no próprio texto de apoio, ele vai dar muitas ali coisas parecidas com o português, tá? Então, foca no título, foca nos substantivos e nos verbos, que não vai ter erro. Geralmente o texto publicitário é uma grande tendência, além, né, de outras coisas que podem vir
surgir, tá bom? E foca sempre, né, nessas palavras principais próximas do português que vai te ajudar, tá bom? Lembra, substantivo próprio vem com letra maiúscula. Isso também funciona no espanhol e pode te ajudar, tá? E nas questões de espanhol, se aparecer também um poema, cuidado, tá? Fica atento aí às repetições de palavras, que geralmente a solução da resposta está por aí. Ou então, por exemplo, em um daqueles modelos que a gente aprendeu, né, como essa receita de cozinha, você sabe, vai ter ingrediente, vai ter quantidade. Então, muitas vezes a resposta está aí. Você não precisa saber espanhol. Em inglês, é a mesma coisa, só que cai um pouquinho mais de questões, tá? Entre 2 a 3 questões, tá? Para quem já estudou, você vai ver que elas são bem tranquilas. Então, mas também estão ligados ao dia a dia. Bom, são 7 núcleos que caem na sua prova de inglês, que eu sugiro que você decore, tá? Essas 61 palavras, caso você não saiba. Então, fast food, comida rápida, delivery, entrega, cookies, bolacha, light, redução de caloria, diet, redução ou ausente de nutrientes, milk, leite, sweet, doce, kitchen, cozinha, ice, gelo, fitness, estilo de vida saudável, smoke, fumar. Sale, desconto, off, desligar, on, ligar, Black Friday. É o dia do feriado, né? Buy, comprar, size e tamanho. Dentro da tecnologia, game, jogo, online ligado, offline desligado, download, quando você baixa arquivos, upload, quando você sobe um arquivo para a internet, e delete, que já existe deletar, né, em português, que é apagar. Dentro de locais e objetos, city, cidade, house, casa, street, rua, car, carro, airplane, avião, window, janela, book, livro, baggage, mala, phone, telefone, door, porta, day, dia, morning, manhã e night, noite. E para cumprimentos e direções, down, baixo, up, acima, welcome, bem-vindo, thanks ou thank you, obrigado, exit, saída, open, abrir e push, empurrar e please, por favor. Tá bom? Dentro dos advérbios, lembra, isso você vai te dar uma grande diferença de intensidade na sua frase, então é importante você saber também. Only, apenas, always, sempre, never, nunca, again, novamente, but, mas, every day, todo dia, more, mais, yet, ainda, very, muito, yes, sim e no, não. Pronomes pessoais do caso reto. I, eu, you, você ou vocês, depende do contexto. He, she, para pessoas, ele e ela, tá? It, pode ser ele ou ela, mas para objetos. We, nós, they, eles. Tá bom? E dentro dessas questões você consegue fazer as interpretações e acertar todas as questões da sua prova ali do Enseja, tá bom? Então tem esses exemplos para vocês que a gente falou em aula. Depois, algumas considerações também. Nenhum, junto e separado, nenhum junto, diferente de pronome definido. Enquanto nenhum, a gente está falando que é a mesma coisa que igual a nem ou sequer ou seja, é um numeral usado para coisas contáveis. Mais e mais, mas, igual, porém, contudo, todavia, entretanto, que é uma conjunção. Enquanto mais com i é diferente de menos, que é aquilo da soma da matemática. O afim é separado, uma locução prepositiva, que dá a ideia de finalidade, de uma intenção. Enquanto o afim junto é a mesma coisa que semelhança ou algo comum. Toda vez, 1 milhão ou milhões, veja sempre o número que está antes do vírgula. Se for o número 1, a gente está falando de singular. 2 ou mais, milhões, ok? Simples assim. M ou N. M no meio da palavra é só antes de P e B. Toda outra consoante a gente vai usar N. Para início ou no fim, aí tanto faz. Tá? Mal com L é mal com U. Mal com U é diferente de bem. Enquanto mal com L é diferente de bem e mal com U é diferente de bom, tá? Mal com L, se for advérbio ou substantivo, enquanto mal com U pode ser um substantivo ou um adjetivo. Uso dos porquês, porque junto com acento é igual a motivo, porque separado com acento antes da pontuação, porque junto sem acento igual a pois, que é a conjunção, que é o mais utilizado, né, no meio da frase, e também o porquê separado sem acento para frases interrogativas quando indicam um advérbio. Dentro da literatura, a gente falou, né, com muitos períodos e momentos históricos isso não cai, né, mas você tem que usar como suporte para fazer a interpretação de algumas questões só para facilitar a tua vida. Falamos da Cecília Meirelles, né, que ela faz muitas poesias e é uma das importantes do cenário nacional. É também chamada de modernista e ela usa muita rima e musicalidade. E os principais temas são o amor e também falar sobre a eternidade. Quanto o Oswald, ele vai falar, né, poemas e romances ali no século XIX. Muitos na época faziam ali uma crítica e tudo mais. E ele valorizava aquilo que era brasileiro,
fugindo do estilo europeu, tá? Ou seja, ali fugia das estruturas rígidas de versos e rimas, justamente, né, para valorizar aquilo que era nacional. Já Sebastião Salgado, fotógrafo muito famoso, muito marcado aí pelas suas críticas sociais e políticas, tá bom? Com traços bem definidos. Então, o ângulo, a cor, a sinestesia que ele usa é muito relevante, tá? E é muito importante isso nas suas fotos. A música brasileira de maneira geral, no Brasil ela não tem uma característica única, tá? O que você tem que saber? 2 pontos. Primeiro, que é uma marca cultural que representa ali a sua região, tá? Então, uma marca de alguma região, ela é muito importante para aquela localidade e para as pessoas, obviamente, que estão lá. Segundo, né, é uma questão de hierarquia. Não existe uma música que seja mais importante do que a outra. Não caia nessa pegadinha aí da sua prova do Enseja. Já com relação ao folclore brasileiro, né, você tem que saber, né, que na verdade, ela nasce de uma tradição da oralidade, ou seja, passado de boca a boca, de geração para geração, tá? E aí ela tem geralmente relatos aí de uma narrativa, com personagens definidos, com tempo, com espaço, aquilo que a gente aprendeu lá atrás. Ok? Exemplos: Curupira, Saci, Lobisomem, Mula Sem Cabeça e Boto são alguns dos mais conhecidos. A gente também falou sobre a história da internet, que ela nasce em 69 nos Estados Unidos, inicialmente feita ali pelo exército americano, tá? Durante o período da Guerra Fria, tá? E com o tempo foi passando isso para outras finalidades. A gente explicou também do porquê do www, tá? Depois, nos anos 80, é usado aí por outros países também e começa a ser utilizado no mundo acadêmico. Em 87, passa para os civis, para o usuário comum, mas inicialmente nos Estados Unidos e depois ali nos anos 90 para o resto. Fala uma diferença do coloquialismo e da gramática normativa. Coloquialismo, né, são aqueles pontos onde as pessoas falam no seu dia a dia, utilizando suas próprias gírias, seus jeitos e tudo mais. Cada região, cada localidade tem sua própria marca, né? E a gramática normativa, aquele conjunto de regras que estão na nossa gramática, tá? A gente explicou um pouquinho disso, falou que a língua é algo vivo, algo que vai se transformando, tá? E cada região, né, cada localidade teve a sua própria transformação ao longo dos anos, tá? Não existe um que seja mais importante do que outro, tá bom? Lembra, o Brasil é muito grande, tem muito território, tá? Então você tem várias gírias, várias expressões de várias regiões diferentes, mas não quer dizer que um seja mais importante que o outro. Todos são importantes, todos são relevantes, ok? Diferença entre autor do texto e autor da publicidade, tá? Que quando ele fala, estamos juntos, vamos mudar, não quer dizer que quem faz o texto também está participando da história, tá? É só uma forma de convencer quem está vendo. E dentro das fake news são notícias falsas. Para você tem que tomar cuidado, né? Hoje em dia a gente está usando muitas notícias circulando que não são verdadeiras na internet. Para a gente identificar isso, veja sempre a fonte da informação. Sinopse é uma descrição curta de filme ou série, ok? É o primeiro contato com aquele que vai assistir. Enquanto nota de dicionário é justamente a explicação de uma palavra em vários significados, em vários sentidos, sobre alguma determinada coisa, tá? E metáfora é o uso de uma palavra, de uma expressão que está no seu sentido figurado, ou seja, não é o seu sentido real, tá? Isso para aquilo que vem mais próximo, aquilo isto mais próximo, isso média distância e aquilo mais longe. Até coloquei esse exemplo aqui da escada para vocês terem como uma referência. Ok? Pessoal, então encerramos por aqui a nossa segunda aula de revisão de linguagens com as suas tecnologias voltada para o Enseja 2023 ou de língua portuguesa. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Qualquer dúvida, estou aqui para te ajudar. Boa sorte na sua prova, tá? Do Enseja. Qualquer coisa, fala comigo, WhatsApp na descrição e também aqui no YouTube. Não esquece do like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro do canal e dá uma olhada, tá? A gente tem muito material bacana para você aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se vê na nossa próxima aula, próximo vídeo. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.